Então, muito boa tarde a todos. Iniciamos a coletiva com o professor Humberto Loser. Vamos às perguntas. Olá, Humberto. Aqui é o Tadeu, já por Manaus também, sentindo o clima desse jogo de amanhã. Chegamos, acho que, pouco juntos aí, mas enfim, o que importa é esse jogo de amanhã, mudado de estádio menor, talvez com mais pressão do torcedor, mas tem que passar por tudo, né, Humberto? Por viagens longas, desgastantes, por adversário, por estádio, por torcida e voltar a vencer. E voltar a vencer o que a Chapecoense não tem feito faz tempo já. O que é que você pretende em termos de time, em termos de estratégia para conquistar um bom resultado aqui em Manaus e alavancar de novo no campeonato? Boa tarde, Tadeu. Boa tarde a todos. Vários ingredientes, né, para a gente poder superar, né? Você acabou mencionando aí questão de viagem, questão de atmosfera contrária de campo, saindo da arena, vindo para um campo menor, o público mais próximo. Então, o clima, todas essas adversidades, é claro que são fatos, né, mas a gente tem que superar. A equipe está preparada nesse aspecto também para poder superar. Conversamos isso na nossa representação. A gente não veio aqui para dar justificativa em relação a essas questões. Todo mundo que for jogar aqui irá enfrentar esses ingredientes desconfortáveis. E cabe a nós nos adaptarmos o quanto antes ao palco do jogo, aquilo que a gente precisa fazer como estratégia, que é o mais importante, que de fato será determinante para que a gente possa sair daqui com um resultado de vitória. Como você bem frisou, a gente vem de um período aí de alguns jogos sem vencer, isso tem nos incomodado, mesmo em algumas partidas tendo jogado melhor que o adversário, tendo criado oportunidades, mas o resultado ele não veio. Claro que a gente não pode trazer um peso além disso, então o que passou nos trouxe lições, nos trouxe aprendizado, e a gente chega forte aqui para poder fazer um grande jogo amanhã, para que a gente consiga o nosso objetivo e voltar a vencer na competição. Sabedores que enfrentaremos muitas dificuldades devido a tudo isso que você mencionou, e também o adversário que vem crescendo, né? É sempre difícil jogar contra eles aqui, mas a equipe estará preparada. A ideia é aquela mesma, independente de jogar dentro ou fora de casa. A Chapecoense tem demonstrado o ímpeto ofensivo, tem gerado dificuldades para os seus adversários jogando fora de casa. Foi assim contra o Avaí, foi assim contra o Ceará, as últimas partidas fora de casa. Então agora é olhar e ter esse mesmo ímpeto ofensivo, jogar de maneira organizada nas fases defensiva e ofensiva, mas sem perder esse desejo de vitória. Então é assim que a gente vai, a expectativa é que a gente consiga fazer mais um bom jogo, mas que dessa vez as coisas possam fluir melhor para nós e a gente consiga o nosso objetivo, que é a vitória. Olá, Humberto, aqui Rangel, assim como o professor Tadeu também aqui sentindo esse calorão de Manaus. Queria que você falasse também, Humberto, sobre o time do Amazonas e o que a Chapecoense precisa neutralizar, uma equipe que tem mais de 66% de aproveitamento dentro de casa. O que você acredita que a Chapecoense precisa focar também para não sofrer defensivamente, assim como foi lá em Florianópolis? E, mais uma vez, você já falou diversas vezes, né, sobre a efetividade do ataque, que a Chapecoense cria, mas precisa concluir com eficiência para marcar os gols. Boa tarde, Rangel. Números expressivos, né? Sempre difícil jogar aqui. São vários fatores aí que dificultam, né? Questão de logística, clima, essas questões todas, mas como eu falei com o Tadeu, a gente não veio aqui para dar justificativa, nós temos que se adaptar, a equipe está preparada, então nesses aspectos a gente tem que superar, se adaptar o quanto antes, para que não tenha nenhum tipo de surpresa, né? A equipe do adversário é uma equipe que vem crescendo, tem uma bola parada muito interessante, que vai exigir da gente muita atenção, assim também com as suas transições, né? Um jogo muito vertical, um jogo muito direto, seus jogadores de flancos ali, jogadores de bom enfrentamento, muita intensidade nas suas ações de enfrentamento de 1 para 1, que vai exigir da gente também essa abordagem, não dando esse espaço, sempre tendo uma cobertura para que a gente não possa ser também pego de surpresa. E é uma equipe também que, quando o adversário permite que eles possam ter esse jogo mais elaborado, eles também têm essa mecânica, né? Então, um jogo um jogo mais associativo. Então, vai exigir da gente uma compactação, uma organização defensiva, uma comunicação maior para que a gente consiga neutralizar esses pontos ofensivos deles.
E também a gente colocar em prática aquilo que a gente tem colocado, né, nesses jogos anteriores, a nossa ideia ofensiva, que é isso de fato que irá fazer com que a gente se aproxime da vitória e quebrar, né, essa marca, né, Rangel, que a gente vem acumulando, né, jogos em sequência sem conseguir o resultado de vitória. Isso traz um incômodo, uma insatisfação por parte de todos, mas aqui dentro todo mundo também com esse mesmo sentimento, mas não podemos trazer um peso maior, né? Então a gente conversou bastante também, continuar trabalhando, a gente tem trabalhado bastante, tem conseguido melhorias em todos os aspectos, como nós falamos no jogo passado, é um processo de transformação, é notório que a gente cresceu em vários segmentos, agora é continuar confiando no processo, continuar confiando no trabalho, que as coisas tendem a melhorar, as coisas tendem a acontecer favorável para nós, os resultados de vitória irão acontecer, e aí a tendência é que a gente tem uma competição mais próspera. Então é isso que a gente tem trabalhado bastante nesses aspectos, continuar trabalhando, porque eu tenho certeza que logo essa questão vai virar e esperamos que já seja no jogo de amanhã, porque a gente precisa muito desse resultado de vitória. Olá, Humberto. Rodrigo Goulart, das rádios Chapecó FM, Massa FM e Jornal Diário do Iguaçu. Falando ainda sobre escalação de time, Humberto, você não tem o Tomás Bedinelli, e o que você pensa daqui a pouco manter algo parecido com aquilo que a gente viu contra o Avaí? Por exemplo, daqui a pouco um Giovanni Augusto, um próprio Marlone, colocando um jogador de construção, ou de repente poderemos ver aí o Rodrigo, garoto da base, que é um atacante, que tem treinado, também demonstrado aí o seu potencial nas atividades, assim como outros jogadores, tendo uma oportunidade. O que você pensa exclusivamente nessa parte ofensiva da equipe, em função da ausência do Tomás? Boa tarde, Rodrigo. A gente vem sofrendo, né? A gente fez esse ajuste, né, para o jogo passado contra o Avaí. Perdemos o Mário, lá atrás tínhamos perdido o Perotti e no mesmo jogo perdemos o Rômulo, né, e o próprio Ronaldo, né, que tem essa capacidade ali de fazer esse elo ali, né, desse atleta pela característica. A nossa ideia, a gente tem três caminhos, né? A gente pode, tanto com o Giovanni ou com o Marlone, uma característica similar, né, ao do Tomás, lógico, o Tomás um pouco mais de mobilidade, esses dois mais cerebrais. Tem a questão do Rodrigo, já um 9 de referência mesmo, do perfil do Perotti, ali de ter um homem mais fixo dentro, e também temos o Taylor, né, que tem essa capacidade de um jogador que une, né, essas duas capacidades também, um atleta mais agressivo, que tem as suas pequenas diagonais para gerar esse desconforto para a defesa adversária, sabe jogar também no entre linhas, então a gente vai ter agora o último treinamento para poder estar tomando essa decisão. Mas a equipe, aquele que a gente escolheu, eu tenho certeza que irá representar muito bem a Chapecoense. Mas o mais importante é a gente continuar nessa crescente, continuar nessa evolução que a gente tem tido, mesmo jogando fora de casa. A Chapecoense sempre tem buscado o resultado de vitória, foi assim nos últimos 2 jogos. E a expectativa agora é que a gente tenha o mesmo comportamento, mas que tenhamos no final do jogo um resultado diferente, né? Um resultado de vitória. A gente tem trabalhado bastante, tem melhorado em vários setores, em vários aspectos, e agora o que está nos faltando mesmo é o resultado de vitória. Acreditamos aí, se a gente conseguir colocar em prática todo o comportamento que tivemos nessas 2 partidas fora de casa, a gente de fato irá aproximar desse objetivo que é vencer, para quebrar esse jejum, né, de vitórias que vem nos incomodando bastante. E eu tenho certeza, devido àquilo que a gente vem trabalhando, em comprometimento, engajamento de todos, que vive o dia a dia da Chapecoense, quando esse resultado de vitória vir, tenho certeza que terão sequências aí de vitórias e vai nos colocar numa condição melhor dentro da tabela. Então é isso que a gente está se apegando, e agora amanhã, mais do que nunca, é levar tudo isso que a gente vem trabalhando, uma atmosfera totalmente adversa que iremos enfrentar. Nós teremos que nos adaptar o quanto antes a todas essas adversidades, para que a gente consiga colocar, imprimir nossa ideia de jogo, nossa estratégia de jogo, para que no fim a gente possa estar quebrando, né, essa marca incômoda que vivenciamos nesse momento, com uma grande vitória. Olá, Humberto, Matias Brasil da Rádio Condá FM, equipe nota 10. Humberto, para esse jogo contra o Amazonas, além de você ter que mudar, né, devido ao terceiro amarelo do Bedinelli, e ter que pensar um pouco sobre esse adversário, que tem bom desempenho em casa,
Como a Chapecoense deve se postar fora da Arena Condá? São 2 jogos longe da Arena Condá, 2 jogos longe de casa. Como deve se postar fora dos mandos, já que a Chapecoense vai enfrentar nessa quinta-feira um adversário que está uma posição acima dela na tabela de classificação, para poder garantir um resultado positivo, já que a Chapecoense não reencontrou ainda o caminho das vitórias na Série B. Boa tarde, Matias. Um confronto direto, né, em relação à classificação. O adversário vem com números expressivos, né, jogando dentro dos seus domínios. Mais uma adversidade que teremos que superar, mas é o comportamento nosso. A gente precisa tirar o conforto do adversário. É assim que a gente tem feito, jogando fora de casa, tirando o conforto dos adversários, demonstrando o interesse de vitória do início ao fim, independente de estar jogando fora de Chapecó. E não podemos ter um comportamento diferente no jogo de amanhã. Mesmo com essa atmosfera adversa, a gente precisa ir a campo, colocar nossas ideias. A equipe está preparada para fazer esse jogo, para conseguir o resultado de vitória, mas o que vai nos aproximar é o comportamento. É aquilo que a gente levar para dentro de campo, na fase ofensiva, na fase defensiva. Então a gente está muito bem preparado, mesmo com um espaço muito curto de tempo de um jogo para outro, mas a gente tem conversado, a gente vai ter agora uma sessão de vídeo, uma conversa, amanhã e mais um treinamento, amanhã a palestra para fazer os pequenos ajustes, mas eu tenho certeza que a equipe irá entrar muito bem, aquele que a gente escolher para substituir o Tomás, né? Eu tenho certeza que irá representar muito bem a instituição. Cabe a nós agora fazer um grande jogo para que a gente consiga vencer o adversário, vencer esse confronto direto, como diz no futebol, né? Um jogo de 6 pontos. Então a gente tem que saber jogar esse tipo de jogo. Um adversário que vem motivado por ter vencido o jogo passado, trouxe o jogo para um campo menor, onde o público fica mais próximo, né? Então é uma atmosfera que é favorável a eles nesse aspecto de torcedor, estar mais próximo, tentando empurrá-los. Mas nós gerando esse desconforto, a gente consegue reverter e diminuir, né, essa pressão externa, mas os atletas estão preparados, enfrentamos isso agora contra o Avaí e conseguimos quebrar o ímpeto do adversário, gerando esse desconforto nas fases defensiva e ofensiva. Então esse é o nosso objetivo, esse será o nosso objetivo na partida de amanhã, pois é assim que a gente tem se comportado diante dos nossos adversários fora de casa. Bom dia, Humberto, Eduardo Florão. Humberto, deixando de lado um pouco a questão dos resultados, que evidentemente faz diferença, sobretudo no futebol brasileiro, mas pensando apenas no desempenho. Faz 4 meses já que você está na Chapecoense, são 122 dias. Nessa altura da Série B, você já esperava que o desempenho do time ele fosse melhor? Ou você avalia que está dentro da tua expectativa de desempenho? Você acha que o time ele tem conseguido assimilar as suas ideias de jogo? Os jogadores têm conseguido colocar em prática aquilo que você imagina de futebol para essa competição? Ou você acha que ainda falta um pouco mais do time, né, para de fato colocar em prática aquilo que você espera e que você tem em termos de ideia de jogo aí para a competição? Boa tarde, Florão. Vamos lá. Mais o resultado, né? O que tem mais incomodado nós são os resultados, né? Já visto que a gente teve possibilidades, lógico que o si não entra no futebol, nem em outro lugar, mas a gente produziu para ter um número de pontos maiores do que a gente encontra hoje. Claro que se a gente não foi eficaz nessas possibilidades, hoje nós encontramos aonde deveríamos estar, devido a essa falta de efetividade. Então, mas assim, o resultado que tem mais nos incomodado, e você que já me acompanha há um bom tempo, eu acompanhava bastante aqui nosso dia a dia, do passado também, mesmo se a gente tivesse em primeiro, eu estaria buscando algo para a gente melhorar, para a gente evoluir. Infelizmente os resultados eles não aconteceram e a gente está nesse processo de construção, e esse processo de construção ele é diário até o fim da competição, porque eu não acredito no limite do ser humano, nem mesmo do atleta, então por isso que eu sempre busco estimulá-los para que eles possam de fato evoluir a cada dia. Então assim que a gente tem trabalhado,
mas o que tem mais incomodado é justamente os resultados. Gostaríamos de estar numa condição melhor, porque a gente sabe quando os resultados vêm, a confiança ela vem, o atleta ele tende a jogar melhor ainda e as coisas caminham mais naturalmente e a tendência é que você consiga melhores resultados, né? Tanto em resultado mesmo desportivo e em desempenho. Mas a gente vai continuar trabalhando, estimulando esses atletas naquilo que a gente entende que é preciso melhorar para que a gente possa ter uma equipe cada vez melhor, uma equipe equilibrada em todas as fases que exige para você jogar em alto nível. E é esse o nosso desafio diário, não somente do Humberto, mas de todo o staff, toda a comissão, de todo mundo que está aqui dentro da Chapecoense. Então, a gente tem trabalhado bastante nesse aspecto para que a gente consiga evoluir e vamos estar quando os resultados de vitórias acontecerem, que está próximo, eu tenho certeza que a gente vai continuar atacando em outras vertentes para poder melhorar, porque quanto mais você vence, mais os adversários vão te estudando para tentar te neutralizar e cabe a você se conhecer mais do que os seus oponentes para que você se torne uma equipe ainda melhor e assim nós vamos trabalhando, Florão. Então, por isso que a gente é inquieto, a gente é insatisfeito com as questões, porque a gente quer sempre o melhor. E assim nós vamos seguindo, trabalhando e com o desejo de que as vitórias possam voltar. E a gente está no caminho certo. Se a gente fizer um recorte, desde quando nós chegamos, a gente melhorou muito o processo de construção, a gente conseguiu melhorar muito em todos os aspectos. Agora, o momento é de confiança, continuar acreditando no processo, naquilo que está sendo desenvolvido, na capacidade individual e coletiva desse grupo, certo? Para que a gente possa ter uma jornada melhor daqui para frente e uma competição mais próspera, com os resultados vindo em detrimento daquilo que a gente vem trabalhando e eu tenho certeza que virão.